Oi, como vai você? Entenda a relação direta que existe entre este meu canal e o canal do PC Siqueira, hoje, aqui neste vídeo. Olá, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Sim, sou eu, Kiko de la Rocha. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este humilde canal. Saiba que você pode me ajudar bastante curtindo, comentando bastante esse vídeo e compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Neste vídeo em específico, eu gostaria que você avaliasse muito bem e visse esse vídeo até o final para que você possa tirar as suas conclusões. E lembre-se, os comentários têm que ser feitos de maneira respeitosa. Eu relutei muito tempo antes de fazer esse vídeo e da forma como eu ia fazer esse vídeo, porque a minha intenção nunca foi atacar uma pessoa ou ganhar hype em cima de uma pessoa. Eu acho que não é necessário para isso, mas precisamos sim, em momentos pontuais, exercer um debate, entrar em certos assuntos, e para isso é necessário dividir com vocês esse contexto. Por que eu estou falando tudo isso? Todo mundo sabe do boom que teve na semana passada aí com relação a esse criador de conteúdo, né, o PC Siqueira, que já está há muito tempo na internet. Bom, 2010 foi um ano que foi muito importante para o YouTube. Foi um ano de que vários criadores brasileiros começaram a se destacar de uma forma muito grande entre os adolescentes, entre a molecada que consumia bastante esta plataforma. Dentre eles existiu o PC Siqueira, que começou a dividir com a molecada assuntos do cotidiano, falando para a câmera como eu estou falando com vocês agora. Eu, nessa época, era apenas um professor de escola bíblica dominical que procurava levar em cada lição, fazendo uma analogia bíblica das questões morais, das questões espirituais, com a relação aos fatos que aconteciam na época. Eu gostava de fazer esse tipo de aula porque entretinha mais os adolescentes. E no secular eu trabalhava como coordenador de qualidade. Era uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje. Hoje eu sou produtor audiovisual, trabalho com edição de vídeo. A minha vida mudou 100% depois do YouTube. Propriamente no ano de 2010, um desses adolescentes ele chegou em mim e falou: Kiko, por que você não monta um canal no YouTube? Por que você não começa a dividir essa sua forma de falar no YouTube? Porque lá no YouTube a gente tem tido vários tipos de referência, assim, de pessoas, de formadores de opinião, que começavam a falar muitas coisas, e muitas coisas faziam até sentido até certo ponto, mas sempre levavam as pessoas a um pensamento crítico depressivo, ou confrontador, ou revolucionário, não passando os valores cristãos. E não existiam canais cristãos na época, praticamente não existiam. Começou no ano de 2010 essa revolução de canais, de produtores de conteúdo cristãos dentro do YouTube. Entendeu o contexto? Foi nesse contexto que eu criei o meu canal. Criar um contraponto cultural, mostrando uma cosmovisão de vários assuntos. Essa era a ideia inicial do meu canal. Trazer vlog de opinião para que a molecada cristã que consumisse os vídeos pudesse ter um contraponto, uma forma de entender que o cristão não era aquela pessoa fechada, sabe? Aquela pessoa inacessível, intolerante, mas que era uma pessoa que, como muitos jovens, passava por seus conflitos, mas tinha na fé aquela coisa de se escorar e descansar em Deus, sabendo que Deus tem o melhor para cada um de nós. Isso faz toda a diferença na vida do jovem, quando ele tem fé, ele está ligado à rocha, que é Cristo. E na época eu vi o PC Siqueira influenciando milhares de jovens com as suas mensagens, muitas delas depreciativas, levando jovens para outro lado que não seja uma ligação com Deus, até porque ele não tem essa ligação com Deus. Eu não o via como um inimigo, eu não o via como um arquirrival, e eu nunca fiz um vídeo no meu canal falando ou atacando o PC Siqueira, porque eu creio que
O amor, ele constrange, ele além de aproximar, ele quebra todas as barreiras. Essa coisa de você depreciar o outro, isso muitas vezes mais afasta do que aproxima. Eu posso estar totalmente errado, como eu acredito até que eu estive em questão de marketing. Por que em questão de marketing? Porque quando você levanta uma polêmica na questão de marketing, você vê que a polêmica ela gera barulho, né? Ela gera o hype, gera treta. Todo mundo ama treta. Só que eu, como cristão, eu não posso agir dessa forma. Eu tenho que levar essa mensagem. E para mim, pouco importa os números, de verdade. Nunca importou. Esse canal nunca teve uma relevância muito grande. Eu creio que esse canal serviu muito para mim como uma forma de terapia, porque muito mais do que uma inspiração de ser um contraponto cristão, onde eu até tinha muita vontade de falar sobre diversos assuntos, só que o que me segurava muito era da forma como eu ia falar, pensando muito nos outros e pouco em mim. Então esse canal foi uma terapia, uma luta muito grande interna, se é que você me entende. Por que essa luta era tão interna assim comigo? Porque eu tinha os meus pecados de estimação, eu tinha as minhas lutas internas e era muito hipócrita da minha parte apontar na câmera falando de vida de outra pessoa que eu mal conheço. Você entende essa parada? Por muitas vezes eu deixei de gravar, eu rasguei vários roteiros porque eu não me sentia à vontade de chegar aqui e falar alguma coisa que eu lutava na minha vida, sabe? Você deve estar pensando, você está passando um pano pro PC Siqueira? Você está passando um pano para o que ele fez? Não, de forma nenhuma. Porque eu tenho que falar de mim, das minhas lutas. E durante muito tempo eu tive dificuldade com pornografia. Pornografia é um problema, é um vício sexual que tem acabado com jovens, com casados, com homens, mulheres. É devastador. Vem para detonar todo mundo, sabe? Existem níveis que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Antes eu queria dividir com vocês esse versículo que fica em Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. Após ter consumado, gera a morte. O caminho do pecado, ele vai gerar sempre um caminho de morte, seja a morte espiritual, atividades do seu trabalho, quantos jovens eles deixam de produzir porque não conseguem pensar em outra coisa. Tudo que eu estudei aqui foi muito com base nos estudos de uma mulher chamada Andréa Vargas. Eu queria muito que você consumisse todos os vídeos dela. Eu acho que é muito bacana você aprender com pessoas que, sabe, são especialistas na área. Os vícios sexuais, eles têm algumas características. Por exemplo, é um comportamento com uma prática incontrolável. Você tenta falar, não, não vou fazer, não quero para minha vida, e você acaba caindo naquilo. É uma fuga de emoções. Geralmente, essas emoções elas estão ligadas direto com um trauma, um abuso, alguma coisa que você viveu, principalmente na primeira infância. Aí você alimenta tudo isso com comportamentos de medo, raiva, vergonha e mentiras. Por que mentiras? Porque você vai criar situações onde você vai mentir, vai querer se isolar, e se isolando você vai potencializar esses gatilhos desse comportamento destrutivo. Aí você começa a sentir uma vergonha devastadora porque você entende que você não tem controle sobre a sua situação. Você começa a ficar improdutivo, triste porque você começa a ter problemas com relacionamentos. Pensa comigo num ciclo. Essa dor, ela é tão grande que você não consegue lidar com essas emoções. Essas emoções elas vão te levar por um gatilho que geralmente é a pornografia. Essa pornografia vai te levar para masturbação, para você querer resolver as coisas por si próprio, e depois que você finalizar tudo isso,
você vai ter uma culpa muito grande. E essa culpa muito grande vai te gerar mais dor. E esse ciclo se reinicia cada vez mais destrutivo. E por que eu falo cada vez mais destrutivo? Porque os níveis de busca de pornografia, eles vão se intensificando. A pessoa, ela já não se conforma mais com aquela pornografia inicial e vai buscando níveis cada vez mais hardcores, mais depreciativos. Eles vão te levando cada vez para um nível pior, mais depravado. Cada vez que você mais consome, você quer uma dose mais cavalar. Eles vão te colocando cada vez mais para o fundo do poço, potencializando a depravação que existe dentro de cada um de nós. Então, no nível 1, você ainda tem um consumo muito grande de pornografia, você começa a visitar as áreas da pornografia, você começa a fantasiar várias coisas, você começa a querer se masturbar de formas diferentes, você começa a ter vários tipos de relações sexuais, de práticas diferentes que você não conhecia. Já no nível 2, você busca um exibicionismo, um voyeurismo, um fetichismo, essas práticas indecentes. Você começa a buscar, em alguns casos, prostituição. Até onde chegamos no terceiro nível, o nível mais profundo, o nível mais degradante de vício sexual, que são os abusos, os incestos, pedofilia, estupros, esses caras que perderam totalmente a noção moral das coisas e se tornaram verdadeiros criminosos. Mas perceba que foi uma construção depravada que muitos homens, infelizmente, estão caminhando para uma coisa dessa. Aí você pode falar: nossa, eu estou muito longe disso. Eu abomino qualquer coisa dessas. Pois é, todos esses gatilhos pornográficos, toda essa indústria da pornografia, tudo isso veio para degradar os seres humanos. E pode ser que você nunca chegue nesse terceiro nível, que é o nível mais degradante, o nível criminoso dos vícios sexuais. Pode ser, tomara que não chegue. Mas para muitas pessoas, quando chega nisso, a pessoa não se vê nem como um ser humano. E todos precisamos de Cristo Jesus. É Ele que liberta a gente de todo o pecado. Por muito tempo eu fui viciado em pornografia. Eu me considerava no nível 1 e aquilo me tirava a autoridade, me tirava a forma de chegar nos homens e poder dividir com eles uma palavra, de poder falar com eles com propriedade. Não me considerava apto para poder chegar para vocês e falar sobre essas coisas de uma forma tranquila, de uma forma clara. Eu tive o auge dos meus conflitos em 2015, onde eu entrei num processo de depressão e eu busquei ajuda. Busquei ajuda e de lá para cá eu tenho sido ajudado, eu tenho crescido cada vez mais. Uma das características que quando você é liberto você passa a ter, é autoridade para falar. O homem, ele tem a virilidade e ele tem a autoridade para ser o sacerdote do seu lar. E quando isso é tirado, ou quando você consome esse tipo de situação, de vício sexual, você começa a ser masculado, você começa a perder os seus poderes de homem, de sacerdote, de ter a sua virilidade, de fazer a diferença na terra. Por muito tempo eu passei a olhar essas coisas e me relacionar com essas coisas de uma forma muito tímida e de uma forma muito discreta, que eu não queria que parecesse nada para ninguém. E eu sabia muito bem esconder as coisas. Eu achava que eu estava no controle dessas coisas. Eu estava me afundando cada vez mais, só que a grande diferença foi eu pedir ajuda. Quando você pede ajuda, as coisas elas começam a mudar. Tem algumas características que eu vou listar aqui que você vai experimentar quando você pede ajuda. A primeira coisa que acontece com você é que você reconhece o vício. Reconhecer o vício tira uma carga enorme das costas, sabe? É um peso desnecessário que você acaba levando
durante anos da sua vida. Esse processo de negação que a gente acaba carregando, ele só é um peso para a gente, porque todos nós temos os nossos pecados. Uns têm em outras áreas, mas quando você reconhece que é pecador, você reconhece o seu vício, você reconhece que precisa de ajuda, você já tira aquela mochila da negação e você se sente mais leve. É extremamente libertador. Saia da negação. Entregue o controle da sua vida a Jesus Cristo. Ele não é um personagem da Bíblia. Ele é o Deus vivo que passou aqui na terra para transformar toda a história e quer transformar a tua vida em antes de Cristo e depois de Cristo. Deixe ele entrar na tua vida e transformar toda a tua vida. Deixe o controle para Jesus Cristo. Enfrente a vergonha e assuma as suas limitações. Sozinho a gente nunca teria como conseguir. Depois disso, você peça perdão a você mesmo. Começa a olhar para você como aquilo que você realmente é. Você é um filho amado de Deus. E como filho amado de Deus, você é liberto. Uma vez em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. E nada disso vai te condenar mais, porque o pecado foi lavado nas vestes de Jesus Cristo. Olha que tremendo. E esse processo ele facilita quando você começa a pedir perdão a todas as pessoas que você prejudicou, diretamente ou indiretamente. Peça perdão a sua esposa, a seus filhos, peça perdão à sua comunidade. Eu peço perdão aí para vocês que estão aí me vendo do outro lado, sabe? Eu peço perdão a todo mundo porque realmente eu poderia ter falado sobre isso há muitos anos atrás e quem sabe não chegava na vida de outras pessoas como a do próprio PC e livrado muitas pessoas, sabe? Às vezes nós somos um rio de águas vivas e queremos nos represar porque essa represa ela acaba, sabe, prendendo toda a bênção que a gente poderia ser na vida de outras pessoas e como uma represa o pecado ele tem esse poder de nos represar, de represar nossas vidas, de represar tudo aquilo que a gente pode ser na vida de outras pessoas. Uma vez que você quebra essa represa, a gente passa a levar vida novamente a todo lugar. Então, eu peço perdão porque eu deveria ter gravado esse vídeo muito tempo antes. Esse vídeo, ele é tão libertador para minha vida como pode ser para a vida de muitas pessoas, porque muitos homens hoje em dia estão sofrendo com seus casamentos, que amam suas esposas, mas eles estão viciados nessa merda. E eles precisam quebrar essa represa de pecados e se entregar o controle da vida deles a Jesus Cristo e levar a vida e vida em abundância. E uma coisa que vai te ajudar muito a você não construir novas represas de pecados, não voltar para os vícios sexuais, é você ter alguém de sua confiança que você possa prestar contas diariamente, semanalmente, mensalmente, para que você venha cada vez mais continuar sendo um rio de águas vivas na vida de muitas pessoas e não mais construir esses vícios sexuais que te separam de ser bênção na vida de tanta gente. E por último, o que vai fazer toda a diferença é você eliminar esses comportamentos de risco, não ficar isolado, divida suas experiências como eu estou dividindo com vocês aqui. É libertador tudo isso. E que você possa entender que esse vídeo não foi uma passada de pano para o que o PC Siqueira supostamente possa ter feito ou que outras pessoas supostamente possam ter feito, mas que você possa se avaliar. Avalie-se a si mesmo e veja o quanto que você tem se relacionado com esse tipo de conteúdo que é depravado. Esse conteúdo que tem cada vez mais levado meninas à depressão, suicídio. Muitas atrizes pornô elas cometem suicídios.
elas precisam fugir da realidade, elas fazem filmes totalmente dopadas, totalmente drogadas. Sabe, essa indústria pornô, ela é muito lucrativa, mas é muito, muito mais destrutiva. Então, eu preciso muito, muito que, se você entendeu toda essa mensagem, entendeu todos esses passos, entendeu o meu testemunho, se isso te serviu de alguma forma ou vai servir para outra pessoa, por favor, compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe todos os criadores de conteúdo cristãos. De lá para cá, muitos canais cristãos cresceram. Tem um perfil que eu administro, eu sou um idealizador, que é o Encontro de YouTubers Cristãos. Lá tem vários criadores de conteúdo que de vez em quando postam coisas lá, que dividem coisas lá, e é muito importante a gente poder incentivar e fomentar canais que realmente vão agregar na sua vida, vão agregar na vida de seus filhos. Não se conforme com este mundo, mas transforme com renovação, com metanoia de mente. Eu agradeço por esses 10 anos aqui no YouTube e que venham mais 10 anos e que a gente possa impactar muito mais pessoas, e eu conto com a sua ajuda. Eu sou o Kiko de la Rocha, até o próximo vídeo e fui!